Quando vocês vão entrando aqui, eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Eu quero que vocês me falem aí se está aparecendo certinho para vocês aí. Aula 24, capítulo 10, por favor. Tá certinho, gente? Tudo certo. Obrigada, André. Então, eu vou começar aqui, tá? Então, olha só, por que eu resolvi voltar? Eu pedi para vocês fazerem um em classe, né? Se der tempo, eu vou corrigir ele hoje. Se não der tempo, eu corrijo ele amanhã, junto com o dever de amanhã, de hoje, tá? Porque eu tinha esquecido de grifar isso aqui. Esquecido não, né? Não deu tempo. E na outra sala, na turma 10, eu esqueci de grifar. Depois, quando eu fui grifar, ficou meio corrido. Então, nós vamos começar aqui grifando o que a gente explicou na última aula, que eu expliquei para vocês com PowerPoint e ficou faltando grifar, tá? Então, aqui, ó, características do relevo brasileiro. Né? Aqui vai falar aquilo que a gente falou, né? Que o relevo é formado pelos agentes internos e externos. Olha aqui, igualzinho eu expliquei para vocês e nós anotamos. Predomina as formações sedimentares e vulcânicas, que é 64%, e os terrenos sobrepostos aos terrenos cristalinos, que correspondem a 36% do território. Não é? Apenas 0,5% do território brasileiro está situado acima de 1.200 metros de altitude. Note que nós temos aí os pontos de culminância de maior altimetria, que é o Pico da Neblina e o 31 de março, que não chegam aí a 300 metros. Ó, 300 metros, 3.000 metros. Quero que vocês escrevam aqui para mim, ó, façam uma chavinha aqui, juntando esses 41% com esses 56%, e escrevam aqui na frente para mim da tabela. 97% até 900 metros. Isso que acontece aqui com esses acentos, que eles somem todos depois quando eu volto aqui. Então, 97% do território brasileiro é até 900 metros. Como eu disse para vocês, né? Oliveira é uma exceção à regra aí, com mais de 900 metros. Alguém falou para mim, que agora não vou lembrar o nome, que Santo Antônio também, né? Tem 934 metros de altitude. Então, a exceção aí, ó, acima desses 900 metros, tá? Aqui tem a altura dos pontos culminantes, que é o Pico da Neblina e o 31 de março, né? Aqui vai falar sobre aquela classificação do relevo do Jurandir Ross, que eu expliquei para vocês na última aula, então vocês vão grifar os 2 parágrafos, tá? Falando lá que ele usou o projeto Radan, né? Estabeleceu um critério levando em conta a erosão e a sedimentação, o nível altimétrico e a base geológica. E classificou o Brasil em planaltos, que são superiores a 300 metros, né? As depressões, que podem ser absolutos ou relativos e vão entre 100 e 500 metros, onde prevalece a erosão nos planaltos e nas depressões. E nas planícies, que elas vão de 0 a 300 metros, né? Onde prevalece a sedimentação. O Jurandir Ross classificou o relevo brasileiro em 28 unidades, 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. A grande inovação do Jurandir Ross foi o quê? A introdução do relevo, né? Como a depressão como forma de relevo. Vou até escrever aqui, né? Introduziu as depressões como forma de relevo no Brasil. Tá? Porque depois na prova eu vou perguntar para vocês, né? Qual que foi a grande novidade do Ross, né? Do Jurandir Ross? Justamente essa introdução das depressões como forma de relevo, tá? Se não der tempo para copiar, tira um print, porque não dá para eu esperar muito não, tá? Aqui tem um mapinha do Ross, né? Assim como eu mostrei para vocês lá no PowerPoint, mostrando aqui as 11 unidades dos planaltos, as 11 unidades das depressões e as 6 planícies. Como eu disse para vocês, não é um mapa que você tenha que decorar, tá?
Quando esse mapa cai, falando dessa classificação, vai mostrar para você o mapa, tá? Aí aqui vai mostrar para nós o perfil... Carol, sobe um pouquinho para mim tirar a print. Subo. Aqui. Deixa eu tirar essa linha. Porque essa parte, Fernanda, é uma revisão da outra aula que eu não grifei, tá? Por isso que eu tô um pouquinho mais rápido. Sim. Eu sei, mas pode descer já. Obrigada. Aí aqui, ó, da região norte, vocês vão grifar aqui para mim que o norte vai ter principalmente predomínio de depressões e planaltos de baixa altitude. Nesse pontinho aqui, ó, é que estão o pico 31 de março e o da neblina, que são os pontos mais elevados do Brasil, tá? Aqui, ó. Vocês vão grifar aqui, ó, os 31 de março e da neblina estão nesses planaltos residuais amazônicos aqui, ó, tá? Vou até grifar aqui para vocês. Mas não precisa se preocupar, não. Aí aqui depois vai ter a região nordeste. Essa aqui eu quero que você escreva aqui para mim, ó, sertão. Para você entender. Quando a gente for falar, né, de clima da região nordeste, a gente fala que existe uma influência direta do Planalto da Borborema como causa de seca do sertão, porque ele impede as massas de ar úmidas do oceano de chegarem aqui no sertão. Então, a depressão sertaneja é essa região aqui de sertão, tá? Essa parte vocês vão grifar quase tudo. Se grifar tudo, não tem problema. Essas partes eu não vou cobrar muito de vocês, tá? Depois aqui, ó, a região sudeste, a única coisa que eu quero que você grife aqui no perfil é o Pantanal. Vocês vão grifar essa primeira parte todinha aqui também. Chegando aqui até o final, aqui onde fala Rio de Janeiro. E aqui, onde fala os picos culminantes, que é a Pedra da Mina e o Agulhas Negras, que estão na Serra da Mantiqueira. Como eu disse, essa parte é melhor tirar print, porque senão vai ficar um pouquinho atrasado. Da região centro-oeste, de novo vai aparecer o Pantanal, porque lá no PowerPoint a gente falou centro-oeste, sudeste, fez um corte só. Vocês vão grifar até brasileiras aqui para mim. Mas não precisa se preocupar com essa parte, tá? As regiões aqui, que bonita, as Chapadas, né? E aqui a região do Pantanal alagada, tá? Esse aqui é a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e o Pantanal Mato Grossense na época de inundação. Lembrando que o Pantanal é uma planície. E na região sul, vocês vão grifar aqui ó, até território, e o finalzinho aqui, ó, que vai falar da formação de falésias. Isso aqui que é falésia, tá? Isso aqui, a água vai entrando aqui até depois cair isso tudo aqui, virar um tanto de pedra, e depois o mar vai batendo nessa pedra, batendo milhões de anos até virar areia. É a formação de praia. Então, aqui é um litoral, olha só, tem um mar, né? Mas não tem praia. Então, aqui o relevo é mais moderno do que aonde tem praia. O relevo aqui está sofrendo ação para se modificar. Daqui a alguns milhões de anos, ao invés de existir essa caverna aqui, vai existir um montoado de pedras. Depois vai existir uma areia muito grossa, até chegar na areia de praia mesmo, tá? Vou voltar aqui só para alguém, se alguém não tirou o print. Certinho, meninos? Aí nós vamos começar na parte que é a aula de hoje mesmo, tá? Aqui, ó, é o mapinha do Absaber, né? Aquele que a gente aprendeu na última aula, que tem o mapa do Haroldo Azevedo e do Absaber. Esse aqui é do Absaber. Então, a aula de hoje começa aqui, ó. Aula 25, que é o item 10, né? A gente vai falar de solo. Eu quero que você escreva aqui para mim que o solo é um recurso natural não renovável. Como eu disse para vocês, eu não sei o que acontece. Eu digito tudo bonitinho com acento e eu não sei... Aqui, ó, aí aparece, tá vendo? Os acentos. Mas, de repente, eu mudo aqui e some os acentos todos. Então, o que é o solo? O solo é um recurso natural não renovável. Por que ele é não renovável? Porque o solo que a gente tem hoje, que a gente usa para agricultura, ele tem, no mínimo, 3.000 anos, tá? Como que se forma o solo? Pela decomposição de rochas, né? A gente aprendeu aí na matéria do capítulo 8 sobre os agentes externos. Então, é a ação da chuva, do tempo, do calor, da água, que vai fragmentando essa rocha
até transformar essa rocha em solo. Isso leva milhões e milhões de anos. Por isso que o solo é um recurso natural não renovável. Então, se você tem um sítio, uma fazenda, e você não cuida do solo dessa fazenda, você pode ir perdendo a camada superior do solo e chegar até a rocha. E se você tiver rocha, você não consegue plantar, tá? Então, o solo é um recurso natural não renovável. Então, está escrito aqui, ó. Os solos se originam da degradação e decomposição de rochas por ação do intemperismo sobre elas, ao longo do tempo geológico. Sua formação é lenta. Os solos usados na agricultura, por exemplo, demoraram de 3 a 12 mil anos para se formar. Tá? Como que é a composição do solo? Você vai escrever aqui para mim em cima desse gráfico aqui, tá? Que é um gráfico que a gente fala que é gráfico de pizza, né? Que esse gráfico redondinho, importante, porque você pode estudar por aqui, é mais fácil do que você estudar no texto aqui, tá? Só vou acrescentar aqui, que aqui tem os 5%, que não está colocado aqui, né? Aí, para poder ficar mais fácil para vocês aqui. Vou colocar aqui, ó. Que aí fica certinho. Então, olha só, o tempo de duração da formação de um solo varia de acordo com a região, em decorrência principalmente do clima. Quanto mais quente e úmida for a região, mais rápida a formação do solo. Quanto mais fria e árida for a região, mais lenta a formação do solo. Então, nas áreas tropicais, os solos tendem a ser mais profundos, a se formarem com maior quantidade. Nas áreas que são muito frias e áridas, o solo é mais raso, tá? Como que é constituído o solo? Isso aqui nós precisamos saber. 45% de minerais, tá? 25% de ar, 25% de água, que vão estar presentes aí nos poros, né? Porque os minerais e a matéria orgânica é a parte sólida. E 5% restante de matéria orgânica. Isso aqui seria um solo ideal. Então, um solo ideal teria 5% de matéria orgânica, 45% de minerais, 25% de ar e 25% de água. Mas isso vai poder variar, não é? Então, por exemplo, aqui fala que pode variar a composição mineral de 45% a 65%, a composição de matéria orgânica entre 12% e 5%, e o ar e a água pode variar entre 30% e 50%. Tá? O que é a matéria orgânica presente no solo? Ela é resultado da decomposição de restos vegetais e animais. Por exemplo, quando a gente coloca adubo, né, esterco, por exemplo, nas plantas, né? É matéria orgânica vegetal, né? O cocô lá da vaca, lá que a gente deixou curtir e coloca lá na plantinha, por exemplo, né? Para ela ter nutrientes para poder sobreviver, tá? Nas áreas onde ele se desenvolve e também a ação dos seres vivos, como plantas e bactérias e algas, que utilizam o solo como habitat, tá? Aqui vai falar para nós que uma pequena porção de solo pode conter bilhões de organismos vivos ou mortos, tá? Que influenciam na sua porosidade, na movimentação da água e do ar presente. Por exemplo, as minhocas, elas são muito importantes para ajudar na penetração do ar e da água no solo, né? Um solo que tem minhocas é um solo fértil, tá? Aqui tem uma foto, né, mostrando o solo, e eu queria que vocês grifassem esse pedacinho aqui para mim. Que o processo que resulta na formação do humus é denominado umificação. Pode ser natural, quando decorrente da ação de organismos decompositores, como a minhoca, por exemplo, tá? Ou artificiais, quando gerado pela ação humana, por meio da adição de água e produtos químicos em um solo com poucos nutrientes e, portanto, é pouco produtivo. Então, o homem pode colocar desde um esterco, né, até um adubo no solo ali, tá? Como que o solo é constituído e classificado, tá? O solo é formado por camadas, que a gente chama de horizontes, né? Então, são camadas horizontais, diferenciada por sua estrutura, cor e composição. Cada uma dessas camadas, a gente dá o nome de horizonte do solo. O conjunto de camadas ou horizontes do solo, a gente chama de perfil do solo, tá? Então, olha só. Você vai escrever para mim. Vocês estão me acompanhando, meninos? Ninguém perguntou nada ainda, ninguém teve nenhuma dúvida, podem perguntar, tá? Vocês vão escrever aqui em cima do perfil do solo. Importante, tá? Então, aqui, vou mostrar o desenho. Isso aqui seria um solo completo, tá? Eu vou até escrever aqui embaixo, né? Exemplo de solo completo.
Tá? Então, esse aqui seria um exemplo, né, de um solo completo, tá certo? Um solo completo, ele tem todos esses horizontes. O horizonte O, o A, o B, o C, e aqui nem aparece, mas eu vou até colocar aqui também, que é o D que eles estão falando, né? O D é esse aqui embaixo, ó. Esse que está aqui, que é, na verdade, rocha, nem é solo, por isso que eles não colocaram aqui. O que seria o horizonte O? Formado aí pela matéria orgânica em vias de decomposição, razão da sua cor escura, que é essa primeira camada aqui, ó, embaixo da grama, tá? O horizonte A é uma mistura de matéria orgânica e minerais, que já é o solo propriamente dito, com bastante influência do clima e de alta atividade biológica, que é essa parte acinzentada aqui, ó, embaixo dessa parte mais preta. O horizonte B, né? Passou do A, o A, agora o B. É o horizonte caracterizado por uma cor forte e pela acumulação aí de argilas procedentes dos horizontes superiores, óxidos, hidróxido de ferro e alumínio. Vocês vão ver que quando acontece um processo que a gente chama de laterização, o que é a laterização? Tira esses dois aqui de cima, tira o horizonte O e o A, e fica só o B. Aí vai formar uma casca dura aqui no solo, uma crosta dura, formada de ferro e alumínio, que é justamente a lavagem desses dois aqui de cima, tá? O horizonte C é esse aqui, ó. Ele já é uma mistura da rocha matriz pouco alterada, só tem uns buraquinhos aqui, ó. E o horizonte D, que não pertence ao solo, é a rocha sem alteração. Então, o solo é a partir do C para cima aqui, tá? Então, isso é um solo bom, um solo completo. Muitas vezes o solo não tem todas essas camadas, tá? Aí ele precisa de correção. Aqui vai falar para nós de solo de várzea. O que é várzea? Várzea é beirada de rio. Já viu falar de futebol de várzea? É aquele futebol que o pessoal joga assim, naquelas áreas planas que tem na beirada dos rios. É muito comum no interior, né? Eu tô lembrando aqui, lá em Nova Lima, onde meu pai nasceu, lá tem um rio que passa perto e o pessoal joga bola, faz um campo mesmo na várzea. Quando é época de chuva, inunda tudo aquilo ali, tá? Então, as várzeas, elas se caracterizam por solos aluviais, né, que vem de rio aí, ou hidramórficos, geralmente planos, ricos em matéria orgânica, facilmente irrigáveis por gravidade, né, porque a água vai descer para a parte mais baixa. Na maioria dos casos, é inundado temporariamente ou não, que são as margens de rios, córregos e vales. Porém, apresenta muitas vezes umidade excessiva, então precisa ser drenado, né? Uma área, por exemplo, que a gente chama de brejo. Para você plantar numa área de brejo, tem que drenar, né? Você tem que tirar o excesso de água, porque até a água em excesso vai fazer mal aí para as plantas, tá? Meninos, presta atenção. Esses nomes aqui, eles às vezes podem ser diferentes, né? E causar um certo estranhamento para vocês aí. Mas eu não queria que vocês ficassem muito preocupados, não. Quando a gente for corrigir exercício, vou até anotar de maneira mais simples isso aqui para você. Então, os solos, eles podem ser classificados de acordo com a sua espessura, de acordo com a região onde eles se formaram, tá? Então, o que é um solo eluvial? Eluvial é um solo que ele está presente aonde ele foi formado. Então, um solo aqui da nossa região de Oliveira, da decomposição das rochas daqui mesmo. Isso é um solo eluvial, tá? O que é um solo aluvial? É um solo que é formado por sedimentos que vieram trazidos pelo vento, ou vieram, que é o mais comum, trazidos pela água do rio, ou trazidos até pela água da chuva. Tá? Então, está escrito aqui para você, ó. Segundo a sua origem, os solos podem ser classificados em eluviais, quando os solos se originam da desagregação e decomposição de rochas existentes em suas próprias áreas de formação. Os solos aluviais são quando eles se formam a partir de sedimentos provenientes de outros lugares, portanto, transportados do seu lugar de origem pela ação das águas, das chuvas e dos rios e pelos ventos, tá? Então, solo aluvial é aquele que se forma, que se formou longe do lugar onde ele está. E o eluvial é o solo do próprio lugar, tá? A espessura do solo, por exemplo, apresenta forte relação com a intensidade do intemperismo que ocorre na matriz, na rocha matriz que está à origem do solo. Como a gente falou anteriormente, em lugares quentes e com muita chuva, o solo vai ser mais espesso. Em lugares áridos e com pouca chuva, o solo vai ser mais raso.
Carol, fica imaginando, né? Mas até que profundidade é considerada solo, né? Olha, basicamente até 1,5 m é solo, tá? De profundidade. Depois disso, já é considerado subsolo, tá? Então, é mais ou menos isso, 1,5 m, no máximo uns 2 metros de profundidade, que já é muito. Um solo com 2 metros de profundidade é bem, né? A partir de 2 metros já tem rocha mesmo, tá? Então, quando o solo é espesso, quando ele tem todas aquelas camadas que a gente viu ali, ó, vou até voltar. Então, um solo espesso, ele tem todas essas camadas aqui, né? Esse solo, ele é chamado genericamente de latossolo. E um solo pouco espesso, que não tem todas essas camadas, ele é chamado de litossolo. Tá? Então, olha só, parece um nome muito difícil, mas não é. Né? É um nome diferente. Latossolo é um solo espesso. Né? Vamos falar assim de maneira mais simples para a gente entender. Um solo profundo. E um litossolo é um solo menos espesso, um solo pouco profundo, raso. Tá? Como o Brasil é a maior parte tropical, né? E como nós falamos, as áreas quentes e úmidas têm solos mais espessos, vai prevalecer no Brasil o latossolo, tá? Então, olha, os latossolos predominam na zona intertropical, como, por exemplo, no Brasil, aonde a maior parte das terras apresenta-se nessa zona climática. Esses solos são profundos e tendem a sofrer um intenso processo de lixiviação. O que é a lixiviação? Aquilo que eu falei para vocês, vai lavar essas duas camadas aqui de cima do solo que estão os nutrientes. Tá? Então, olha só, eu quero que você anote aí para mim. Se você não tiver dificuldade para anotar, pode tirar um print, por favor, da tela. O que é a lixiviação? É a lavagem dos nutrientes do solo nas áreas tropicais. Isso acontece quando? Isso acontece no verão, tá? Quando chove bastante. Deixa eu ver se aparece aqui os acentos. Aí, ó, apareceu. Né? Então, é a lavagem dos nutrientes nas áreas tropicais no verão. Então, vai tirar essas duas camadas aqui, ó, o perfil O e o A. Depois, na época do inverno, vai acontecer a laterização, porque essa camada aqui, que é o B, vai ficar exposto e como não tem chuva, ela vai endurecer. Então, vai formar a laterita, que é uma crosta dura que se forma no solo, aqui está faltando um O, né? Nas áreas tropicais no inverno, tá? Então, os latossolos, eles vão sofrer durante o verão com a lavagem dos nutrientes dessas camadas superficiais e no inverno com a formação da laterita. Vocês entenderam? Então, assim, os nomes são diferentes porque a gente não conhece esses nomes, tá? Mas é só uma questão de acostumar, tá? Então, um solo eluvial é um solo próprio do lugar onde ele se formou. Um solo aluvial, aqui é negação, né? Então, ele se formou longe do lugar onde ele está. Um latossolo é um solo espesso. Um litossolo é um solo pouco espesso. Os latossolos, que são solos de áreas tropicais, prevalecem no Brasil e sofrem lixiviação, que é a lavagem dos nutrientes na época do verão, e a formação da laterita, que é a laterização, que é uma crosta dura que se forma aí nos meses de inverno, tá? Os solos que apresentam uma proporção elevada de organismos vivos ou decompositores são chamados de umíferos, né? Ou seja, ricos em humus. Esses solos, por conterem uma proporção relativamente elevada de humus, apresentam cor escura e são chamados de terras negras, tá? Aqui eles colocam para nós aqui, ó, um solo arenoso, um solo argiloso e um solo umífero, né? Que é mais escuro, tá? Existem, meninos, 4 solos que são considerados os mais férteis do mundo, que são esses aqui que estão citando para vocês nesse parágrafo, tá? Que são o solo de terra roxa, o massapê, o ternocion e o loess, tá? Desses 4 solos mais férteis do mundo, o Brasil tem 2, né? Deixa eu ver se aqui se aparece os acentos aqui, ó. Então, o Brasil possui 2 dos solos mais férteis do mundo, a terra roxa e o massapê. A terra roxa, a gente já aprendeu quando a gente falou de rocha magmática extrusiva, né? Que é a decomposição do basalto dá origem à terra roxa, que na verdade, o que a gente já aprendeu? Ela não é roxa, não é isso? Ela é vermelha. Os italianos chegavam aqui no Brasil e falavam: que terra maravilhosa, que terra vermelha, só que falavam em italiano. Que terra rossa,
Rossa com 2 S em italiano, que quer dizer vermelha. Os brasileiros concordavam, é uma beleza, a terra é roxa, né? E aí virou terra roxa. E o massapê, que é um solo que tem na zona mata do Nordeste, que ele é a decomposição de uma rocha chamada gneiss, que também é um tipo de rocha magmática, tá? Então aqui está falando isso, né? Que o Brasil tem o solo de terra roxa, você vai grifar aqui para mim, tá? E o massapê. E aqui vai explicar os outros 2 solos, que é o Ternossión, que é um solo muito negro, rico em humus, que ele é comum na Europa, principalmente na Rússia e na Ucrânia. E o Loess, que é um solo aluvial, porque ele se formou em outra parte e é depositado pela ação do vento lá na China, tá? Esse Loess é um pó amarelado de argila, tá? E é muito fértil também, tá? Os Loess são chamados de terras negras aí da Rússia e o Ternossión. E os Loess são chamados, né, de terras amarelas por causa da coloração, tá bom? Isso aqui é muito importante. Olha para você ver que legal, né? A gente tem aí os solos aí mais férteis do mundo, a gente tem 2, tá? Não é à toa que o Brasil é um dos países de maior produção agrícola do mundo, né? Em termos de produção de maneira geral, o Brasil é o 3º maior produtor de alimentos no mundo, tá? A degradação do solo. Eu comecei a aula falando para vocês que o solo é um recurso natural não renovável, porque não dá para a gente esperar 3.000 anos para um solo se formar, dá? Então, ele é não renovável, tá? Então, o que acontece? As pessoas, elas não cuidam do solo, assim como não cuidam da água, por exemplo, né? A água é um recurso natural renovável. Já o solo é um recurso natural não renovável a curto prazo, porque leva 3.000 anos para se formar no mínimo, tá? Então, o que acontece? O solo, ele é responsável por 90% de todos os alimentos que nós consumimos, né? Ele também é responsável pela formação de matéria-prima que é usada aí, por exemplo, nas indústrias e até por combustíveis, por exemplo. É no solo que vai plantar a cana-de-açúcar que vai virar álcool, não é? E mesmo assim, o ser humano, ele destrói o solo. De que maneira? Né? Provoca queimadas, e aí isso vai matando a parte orgânica do solo, que é aquela parte dos 5% de matéria orgânica. Planta sem respeitar as curvas de nível, planta morra abaixo, isso faz com que a chuva, né, leve a erosão, se agrave, né? Usa indiscriminadamente o uso de agrotóxicos e pesticidas que vão contaminar o solo, tá? Não dá repouso para o solo se esgota, né? Tem um livro que até sabe aonde que tinha vocês, para quem estudou no ângulo desde o fundamental, lá no 6º ano, na apostila de geografia, até falava, porque eu já dei aula no fundamental, aí citava um livro que chama O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? E lá no Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele fala que o Brasil tem os solos mais férteis do mundo. Até no livro eles falam assim, mas e os solos negros da Rússia? Os solos negros da Rússia é esse aqui, ó, o Ternossión, né? Então, o Policarpo Quaresma, ele acreditava fielmente naquela expressão que se fala que o Brasil se plantando tudo dá. O solo brasileiro é fértil? Sim, o solo brasileiro é um dos mais férteis do mundo. Mas, se você não cuidar do solo, ele pode simplesmente se extinguir, no sentido de deixar de ser fértil, perder a sua fertilidade, tá? Então, é isso que é a degradação ambiental do solo. Aqui está falando para nós, os solos são importantes para a sobrevivência humana, tanto quanto o ar e a água, pois eles funcionam como base da sustentação para o desenvolvimento da produção de 90% dos alimentos que são consumidos pela população mundial e também para a produção de uma diversidade muito grande de matérias como fibras e combustíveis. Aqui vão citar, né, não vou ler tudo não, vai citar o que o homem faz que degrada o solo, né? Pode-se incluir o uso de queimadas como técnica de plantio, né, para limpar o solo, processo que deixa a área onde elas são realizadas desprovidas de vegetação e de organismos, o que contribui para a aceleração do processo de erosão e empobrecimento, que é empobrecimento, viu, gente? A apostila digitou errado aqui. Pelo menos o meu aqui tá, não sei se na impressa de vocês aí tá. Deixa eu olhar aqui na minha impressa se tá também
empobrecimento, tá mesmo? Empobrecimento, tá, do solo, tá? O plantio em áreas de grande declividade desprovido de qualquer ação de preservação, que seria a construção de terraços, como é aqui, ó, no caso dessa foto, né? Você faz terraços para não deixar a erosão aumentar, ou plantar em linhas de curva de nível, como mostra aqui essa segunda foto, tá? Plantio em curva de nível, que é uma maneira de preservar o solo. O uso indiscriminado de fertilizantes e defensivos, que contribuem para agravar a contaminação química do solo também, tá? Então, o homem ele tem que usar o solo sabendo que ele precisa do solo, né, para poder sobreviver, e que o solo ele não vai se recompor rapidamente, né? Então, não dá para a gente perder o solo e esperar ele se recompor. Tá? Por isso que ele é um recurso natural não renovável. Então, seria evitar queimadas, plantar em curvas de nível, usar os defensivos agrícolas e fertilizantes com responsabilidade, fazer rodízio de culturas e outras opções. Tá? Meninos, eu estou aberta aí a perguntas. Enquanto vocês vão fazendo perguntas, vocês vão anotando para mim os deveres. Amanhã eu vou corrigir o em classe, que eu não corrigi hoje, que não vai dar tempo. E o em classe que eu estou passando hoje, que é o 362 e 363, e o caderno de exercício. Amanhã a gente fica por conta de colocar aí todas as nossas tarefas em dia, porque as 2 últimas aulas eu passei explicando o capítulo 10. Tá? Podem perguntar alguma coisa, se tiver em dúvida, né? Vocês ficaram muito caladinhos hoje, não perguntaram nada. O Lucas, do 2º ano, brincou assim, Carol, você está mandando a gente conversar? Eu falei, não, eu estou pedindo perguntas, tá? Então, assim, pergunta sobre a matéria, porque às vezes tem alguma coisa... Rodrigo, quais são as ações do homem que pode, né, matar aqui, entre aspas, tá, Rodrigo? O sol, tá? Seria essas que estão falando ali, ó, de queimadas, que é um dos principais, não plantar em curva de nível, deixar o solo, que a gente fala desnudo. O que seria desnudo, né? Pelado, sem nenhum tipo de vegetação durante muito tempo, tá certo? Isso faz com que o solo ele vá se perdendo, principalmente pela ação aí da erosão, né? A gente fala que não é que o solo ele pode se exaurir, ou seja, ele pode chegar se esgotar, né? Então, se você não cuidar do solo do seu sítio, da sua fazenda, vai chegar uma hora que você vai plantar e não vai colher, ou se não vai colher muito pouco. Aí você vai falar, nossa, né, antigamente o solo era tão bom. Por quê? Porque você foi só gastando os nutrientes do solo, né? Então, você tem que... tem técnicas, né, que os agrônomos fazem, tá? Por exemplo, determinadas... vou dar o exemplo da soja, que eu sei. No lugar que planta soja, entre uma plantação de soja e outra, Rodrigo, eles plantam milho. Então, a soja ela leva 3 meses para poder plantar até colher. Aí depois tem que dar um intervalo de 2 meses, mais ou menos, sem plantar nada, e depois planta uma roça de milho. Por que planta uma roça de milho antes de plantar a soja? Porque o milho ele tem a capacidade de fixar um nitrogênio no solo. Aí, quando você plantar de novo a soja vai tirar esse nitrogênio do solo, entendeu? Então, assim, existem maneiras, eu não sei explicar assim muitas, mas essa é uma que eu sei, né? Para poder preservar esse solo, para tornar esse solo mais rentável, tá? Ô, Arthur, eu vi mesmo, mas assim, o Arthur está perguntando se eu vi a questão lá da nuvem de gafanhotos que está vindo para o Brasil. Primeira coisa, né, que eu vi o pessoal falando na internet assim, meu Deus, as pragas do Egito. Meninos, nuvem de gafanhotos sempre existiram, tá? Na nossa região que não é comum, mas no continente africano, por exemplo, lembrando que o Egito está na África, né, existem sempre, tá? Por que surgiu essa aqui na América que a gente não está acostumado? Segundo cientistas, pode ser por causa das alterações climáticas, tá? Então, assim, não é uma coisa bíblica que está voltando, não. Sempre existiram nuvens de gafanhotos. Agora, tem uma coisa boa para nós, brasileiros, né? Essa nuvem de gafanhoto, ela foi desviada aí pelos ventos para o Uruguai. Então, parece que ela não vai chegar mais no Brasil, né? Mas os estados lá do sul estão monitorando, tá? São, se eu não estou enganada, 40 milhões de insetos aproximadamente, né? Eles invadem uma plantação, por exemplo, de milho ou de soja e comem aquela plantação assim em questão de horas, tá? Eles pousam na plantação e comem tudo de uma vez, tá? É uma coisa muito perigosa em outros países.
Meninos, todos copiaram os deveres, que amanhã nós vamos fazer aí uma sessão tira dúvida. Para que existe deveres? Para a gente tirar a dúvida da matéria e ver o que a gente aprendeu. Eu não tenho como dar visto no seu caderno, mas você tem que ser responsável e fazer atividade para amanhã, na hora da correção, você tirar as suas dúvidas. Combinado? Vamos monitorar essa nuvem para ver se ela vai vir mesmo para o Brasil. Eu acho que parece que não vai vir, não. Alguma pergunta, meninos? Não? Eu vou interromper aqui, então, o compartilhamento. Todo mundo já copiou os deveres, né? Gostaria de agradecer vocês a presença na aula. E amanhã a gente volta, que já vai cair aqui. Amanhã a gente volta corrigindo todas as atividades, tá? Depois vocês me falam aí se viu alguma coisa mais sobre a nuvem de gafanhotos. Eu vou ver do jornal também e falo para vocês. Bom almoço também, João. Também estou morrendo de fome. Beijinho. Tchau.